Parlamentares bolsonaristas intensificaram a pressão no Congresso para tentar aprovar uma proposta de anistia aos envolvidos no golpe do 8 de janeiro. A movimentação, porém, enfrenta resistências no STF, que já articula estratégias para impedir avanços que possam esvaziar as investigações e punições em curso. O embate entre o Congresso e o STF vai ser grande e o clã Bolsonaro está cada vez mais desesperado com aliados como Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Daiane Oliveira, vamos lá, me conta, o que estão aprontando agora? Estão fazendo de tudo para tentar passar anistia? Pois é, Sofia. Na verdade, eles já queriam, né? Eles não têm nenhuma alternativa, ninguém acredita que o Bolsonaro vai conseguir, de alguma forma, uma sanção, não ter uma sanção administrativa ali junto ao STF, não ter nenhum tipo de punição. São muitas provas, são muitas materialidades que colocam o Bolsonaro na linha de frente, na articulação, sim, deste golpe, apesar do advogado hoje tentar dizer que não. Bolsonaro não sabia do punhal verde e amarelo, Bolsonaro não sabia de nada, Bolsonaro não sabia do 8 de janeiro, Bolsonaro não estava no Brasil. E no contar dos ovos, né, no fingir dos ovos, o próprio Bolsonaro já contou que tinha a minuta, que ele recebeu, sim. A gente tem delação do Cid dizendo que o Bolsonaro fez a edição, ainda que ele diga que não fez nenhuma modificação. A gente tem outros pontos que colocam o Bolsonaro como conversas, como toda uma articulação que aponta que ele sabia, e não só sabia, como tramou, como articulou absolutamente tudo. Então, realmente é muito difícil acreditar nesse ponto da carochinha de que o Bolsonaro não sabia de nada e que aquela reunião ministerial foi só um mero rito democrático com ele dizendo não posso perder, tem que fazer de tudo aí para resolver isso. É um absurdo, né, Sofia? Então sobra o quê? Sobram tentar uma anistia. Eu vou te pedir, por favor, para colocar o vídeo, né, que uma entrevista do Valdemar da Costa Neto. Olha o que o presidente do PL fala em relação a uma possível articulação aí, que ele fala que ele já tem, né, já possui números suficientes para essa anistia do Bolsonaro. Eu acho que eles esqueceram de articular com o presidente da casa e com vários outros parlamentares que não estão sabendo disso, viu, Sofia? O que mudou na Câmara que agora tem ambiente para passar? O Hugo Mota está dizendo para os senhores que tem agora esse ambiente? Não, o Hugo Mota, estamos trabalhando o Hugo Mota, nós temos que valorizar o trabalho do Hugo Mota. Nós temos que levar ele para cima, porque senão nós não conseguimos tocar isso para frente. Porque está havendo um entendimento entre os partidos, todos os partidos, para que se vote anistia. Quais são esses partidos? Para a gente poder fazer uma conta aqui. PP, União Brasil, o Republicanos. Quer dizer, nós temos número para isso. O PL, o senhor? PL. O PSD também? O PSD deve vir também. Então nós temos que trabalhar, porque isso é justo. É justo que um cidadão que não tenha direito à sua defesa, a outro grau de instrução, ele tem o direito Então o de senhor ser está anistiado. calculando uns 300 votos aí, pelo que eu estou percebendo pela bancada, para depois do julgamento, ou seja, daqui a umas 2 semanas, é isso? Depois do julgamento. Seria depois do julgamento. Incluindo Bolsonaro. Estão se preparando para isso, Waldo. Depois do julgamento, incluindo Bolsonaro. Mas eu acho que tem várias camadas aqui. E é isso, né, Sofia? A gente tem uma questão que é importante. O Brasil não concede anistia para golpistas. Essa deveria ser uma máxima do Brasil. No entanto, o que o Valdemar está dizendo é que eles vão articular uma anistia para essa galera que estaria aí articulando um golpe de Estado. E que ele teria alguns partidos, adoro quando ele fala todos os partidos, no caso dele, ele fala do Partido do Centro e os partidos da base bolsonarista, né? Logicamente, os partidos de esquerda, o MDB, o PT, não esquerda é MDB, tá, gente? Mas os partidos que estão ligados à esquerda nesse momento, o MDB, o PT,
o PSOL, esses partidos do PCdoB não devem ser somados aí. Alguns estados, o Avante também, o Solidariedade, então a gente não deve ter tanta tranquilidade assim, mas ainda que esses bolsonaristas queiram passar uma anistia, o STF já tem uma solução, tá? Tem um pulo do gato aí. Só que antes de ouvir a solução do STF, vamos ouvir o que o Flávio Bolsonaro também fala, Sofia, porque de fato eles estão aproveitando que os olhos do Brasil hoje se voltam ao julgamento de Bolsonaro para surfar com esse discurso da anistia por aí. O senador Flávio Bolsonaro disse que o pai gostaria de acompanhar o julgamento presencialmente, mas que por motivos de saúde ficou em casa. Flávio voltou a defender uma anistia geral e restrita. Ele queria ir, mas obviamente não dá, ele não está com saúde no momento para ficar lá bancando 10 horas assistindo aquele teatro do Alexandre de Moraes, né? Com tudo já programado, manipulado, combinado. Então cabe a gente continuar trabalhando, né, Magno? Fazendo a nossa parte, denunciando tudo o que está acontecendo e vamos cada vez mais, com mais força, com mais apoio, trabalhar pela anistia ampla, geral e restrita aqui no Congresso Nacional e que é o que eu sempre disse, a solução para os nossos problemas está aqui. Pois é, e aí, Sofia, a gente tem quem? A gente tem algumas pessoas aí, como o Davi Alcolumbre, falando de uma tal de uma anistia alternativa. Gente, eu acho isso um absurdo, mas o presidente da casa, ele realmente fala sobre isso, né? O senador, ele disse que é possível fazer um processo aí de uma anistia alternativa, e a ideia é restringir os benefícios pela lei, deixando de fora planejadores e financiadores da tentativa de golpe. O ex-presidente, que vem sendo julgado como chefe de uma organização criminosa, portanto, ficaria de fora dessa anistia alternativa que o Senado tenta votar. E aí seria uma alternativa para uma anistia que colocaria também Bolsonaro nesse balaio de ser defendido pelo Congresso e pelo Senado. Mas não é isso que, logicamente, Flávio, o clã Bolsonaro querem. E também não é isso que o STF quer. Por isso eu vou te pedir, Sofia, para colocar o blog do Noblar, por gentileza, porque ele traz uma informação Do de Igor que Gadelha, né? o Igor Gadelha, perdão, isso, Igor Gadelha, porque ele traz justamente que por mais que o STF, né, que mais que o Congresso, os deputados e senadores pensem aí numa defesa do Bolsonaro, o STF já prepara um contra-ataque caso o Congresso aprove essa anistia. E assim, Sofia, o que a gente vai ter aí é mais uma vez uma tentativa de queda de braços. Caso isso de fato passe pelo Congresso, a gente vai ter aí uma galera dizendo que o STF é arbitrário, como a gente já leu aqui, inclusive ontem, né, o texto do Joel Pinheiro falando que quem vai parar é o STF, porque o STF é arbitrário, o STF precisa ser detido, por essa linha de pensamento, de que o STF ele não precisaria estar pensando em parar o Congresso se o Congresso não estivesse pensando em anistiar possíveis golpistas que podem ser nesse momento aí, declarados golpistas de acordo com o julgamento do STF. E aqui o Igor Gadelha traz que um dos planos do Supremo, segundo o que foi apurado pela coluna, seria votar um fim de emendas parlamentares impositivas, aquelas que o governo é obrigado a pagar aos parlamentares, além de outras manobras. Atualmente, a Corte já analisa assuntos em diversas ações relatadas pelo ministro Flávio Dino. As ações questionam a falta de transparência na liberação de emendas impositivas e os deputados, senadores, eles poderiam ficar aí sem um dos principais fundos de angariar votos nos seus estados, que a gente sabe que são essas farras das emendas. Sendo assim, eu acho muito difícil, com essa pressão do lado de cá do STF, que eles aprovem uma anistia e depois fiquem sem nenhum tipo de recurso em mãos. Eu acho que não passa, Sofia, mas é uma possibilidade aí que eles tentem, de qualquer forma, negociar uma anistia para Bolsonaro. O que você acha? Para mim, isso é um detalhe, tá? Para mim é uma pouca vergonha. Mais uma vez, o Brasil não deveria conceder anistia para quem tenta golpe de Estado. Isso deveria, inclusive, ser inconstitucional, porque são pessoas que tentaram aí
instalar uma nova ditadura e falar em campos de concentração. Isso é criminoso. Eles são criminosos e deveriam ser punidos por isso. Só que você está multada. Pois é, daí faltou combinar com o STF e faltou combinar também com o Davi Alcolumbre, que já está articulando aí um outro projeto de anistia que não inclui o Bolsonaro, né? E isso é uma coisa que, para fazer o Eduardo Bolsonaro ficar de cabelo em pé, porque o próprio Eduardo Bolsonaro já andou dizendo, olha, se anistiarem os presos lá do 8 de janeiro, sem anistiar o Bolsonaro, o Trump vai passar para outra. Ele não vai ficar pensando no Brasil depois disso. Então, o Eduardo já andou tentando desarticular a anistia aos presos do 8 de janeiro para tentar salvar o pai dele. Então, assim, tem muita coisa aí que falta para eles conseguirem essa anistia, né? Falta combinar com o Hugo Mota, falta combinar com o Davi Alcolumbre, falta combinar com o STF, falta combinar com o Lula, que também poderia vetar isso aí. Então, assim, vamos ser sinceras aqui, é difícil que passe algo desse tipo. Por que eles continuam insistindo nisso? Porque é a única coisa que eles podem fazer. Eles estão desesperados, a verdade é essa, eles estão desesperados. Não tem mais para onde fugir, já está praticamente certo que vai haver condenação no STF, e eu digo isso não porque a corte está articulada contra o Jair, porque são bando de esquerdistas, estão perseguindo, não, é porque tem muita prova, é só isso. Quando a gente fala que é praticamente certo que o Bolsonaro vai ser preso, é só por causa disso, é porque não tem mais, é porque ele é culpado e as provas estão aí pra mostrar isso. É só por isso que a gente diz que tem essa certeza. E daí, meu amigo, já era. A única coisa que sobra pra eles é a anistia, porque também não tem apoio popular, por mais que eles tentem ficar com a narrativa de que, não, o povo vai se levantar. Não vai, não vai. Bolsonaro já foi abandonado. É só você ver, conseguiu juntar 30 mil pessoas. Pra conseguir reverter uma situação dessa, precisava juntar muito mais. Muito mais. Então só sobra isso. Enfim. É mais alguma coisa ou ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui acompanhando essa pataquada de anistia, viu, Sofia? Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.